A paz. Queridos, eu agradeço por mais essa oportunidade. Nós vamos aqui fazer o resumo da nossa lição 4 da nossa EBD, e nós vamos estar aqui com o título, o tema da lição é a degeneração da liderança sacerdotal. Um assunto muito importante, é uma advertência para nós, né? Lição 4 de 27 de outubro de 2019, aqui nós estamos aqui no último trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Fica aí conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu aí, aproveita aí, se inscreve, vai ser um prazer ter você conosco, nos ajudando a divulgar a Palavra de Deus, tá? Se você já se inscreveu, dá o seu like aí, dá o toquinho no sininho, para você estar sempre recebendo aí novos vídeos, né, que nós estamos colocando aí, não só da escola, como também outros assuntos interessantes aí. Faz uma visita boa aí no nosso canal e Deus vai te abençoar, tá? Eu também quero aproveitar, né, para agradecer aqueles que já se inscreveram aí, tá bom? Deus te abençoe. Bem, o nosso texto áureo, ele fica aqui no 1 Samuel 5, 2, 23. Disse-lhe, pois, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos maléficos. A verdade prática, ela diz, evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos a mais baixo nível espiritual e moral. O pecado é errar o alvo, né? Deus tem um projeto, tem um plano conosco, mas o pecado nos leva ao nível mais baixo que a gente possa imaginar. E a gente erra o alvo, né? O alvo de Deus para nós é abençoar, mas o pecado nos faz sair da presença de Deus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, e capítulo 3, versículo 10 a 14. O nosso objetivo geral diz o seguinte: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. É essa a finalidade aqui, ok? Bem, vamos aqui entrar logo no comentário da lição, né? E o título, repito, é a degeneração da liderança sacerdotal. Lamentavelmente isso aconteceu, né? E nós vamos aprender nessa lição essa degradação da família de Eli, né? Isso aí é uma advertência para nós, porque todos nós somos provados. Nós acordamos com o pecado na nossa porta, né? O pecado, ele está ao redor, né? O pecado que tão perto nos rodeia. O diabo está em derredor e o pecado está tão perto nos rodeia. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque o pecado está aí, batendo a porta. Então a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Nós estamos sempre enfrentando luta, enfrentamos problemas, e todo dia nós temos que fazer a nossa renúncia, né? E Deus espera que na nossa provação nós sejamos vencedores. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser provado nem tentado acima do que nós podemos suportar. Então, nessa caminhada que nós estamos aqui na terra, é necessário que nós venhamos a caminhar na dependência de Deus, entendeu? E evitar o pecado. Nós temos que vigiar, né? Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos aqui a nossa introdução, né, que diz que o tema, dentro do tema da nossa lição, que é essa degeneração da liderança sacerdotal, né, os filhos de Eli, filhos do sumo sacerdote, que eram sacerdotes ali no tabernáculo, eles se entregaram ao pecado, né, e à corrupção, virando as costas para Deus. Então, eles não eram homens inocentes, eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que estavam errados, eles conheciam a lei, né? Mas infelizmente viraram as costas para Deus, e muitos têm feito isso, né? Com essa palavra, são chamados, são escolhidos, mas não valorizam aquilo que Deus deu a eles. Eles viram as costas para Deus. Então o castigo é inevitável, né? O homem colhe o que ele semeia. Então, se colheu vento, vai colher tempestade, né? Então, eles foram severamente punidos por Deus, mas foram avisados. Mas não houve arrependimento, né?
Porque Deus, ele é um Deus misericordioso, mas o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia, né? Então, nós vamos aqui para a primeira parte, a degeneração dos filhos de Eli. A questão é essa: quando não valorizamos o que Deus nos deu, não tem jeito, entendeu? Eles foram chamados por Deus, era filho do sacerdote, foram chamados por Deus, foram escolhidos para estar ali, para ministrar diante do povo, diante do Senhor, para o povo, mas eles não valorizaram aquilo que Deus deu a eles, certo? Então, Eli já era velho, avançado em idade, já tinha 98 anos, né? E seus filhos não deram o mínimo valor à sua chamada e vocação. Todos nós, como obreiro na casa do Senhor, temos que valorizar a nossa chamada, a escolha que Deus fez, né? Nós temos que valorizar a nossa vocação. Nós fomos chamados, escolhidos, e quando nós não valorizamos, também pagamos um preço, né? Quantos até foram para o mundo, né? Tinham uma chamada de Deus, mas fizeram como os filhos de Eli. Então é um cuidado que nós temos que ter com a nossa vocação, com a nossa chamada. Nós não devemos desprezar o dom que há em nós, que Deus nos deu, né? Então, eles não só desprezaram a casa de Deus, certo? Uma coisa triste isso, como também fizeram dela um prostíbulo, né? As mulheres ficavam em bandos ali na frente ali do tabernáculo, logo no tabernáculo, né? Considerado casa de Deus, onde Deus se manifestava, falava. Parece que era uma coisa mesmo provocativa. A impressão que a gente tem é essa, né? Desprezaram, fizeram um prostíbulo. Ali reinava a imoralidade sexual, a corrupção. Agora, esse era os pecados dos filhos de Eli. Agora, qual foi o pecado de Eli? O pecado de Eli foi de não ter corrigido os pecados dos seus filhos. Entendeu? O pecado de Eli foi omissão, ele se omitiu. Entendeu? Ele, infelizmente, não tinha autoridade sobre os filhos. Então, o que ele tinha que fazer? Já que os filhos não aceitavam a palavra dele, tinha que tirar os filhos e botar outro. Porque ele não era só pai, ele também tinha a parte dele sacerdotal, ele tinha que cuidar do tabernáculo. Então, ele tinha que tirar aqueles homens dali, mas ele não tirou. Ele honrou mais os filhos do que a Deus, por isso que ele, né, entrou bem também. Então, os filhos de Eli não ficavam como queriam, o pai não tinha mais autoridade sobre eles, certo? Então, eles afrontaram a Deus, ali era uma afronta direta a Deus. Eu creio que eles faziam a provocação mesmo deliberada, certo? Se acostumaram com o sagrado e desvalorizaram ele, certo? Na parte 2 aqui, fazendo uma troca, é o título aqui, né? Bem, são mais amigos dos prazeres do que de Deus. O mundo está aí, né? O que é o mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O mundo está aí, o mundo jaz no maligno, certo? E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, o mundo é cheio de prazeres e as pessoas têm a escolha, né, de ser mais amigos do mundo do que amigos de Deus, infelizmente. Quando a pessoa inverte os valores e se torna amigos do mundo, eles fazem igual os filhos de Eli, entendeu? Eles trocam o Senhor pelos prazeres do mundo e o preço é alto, entendeu? Então nós devemos valorizar o nosso ministério. Você tem chamada de Deus, você está no ministério, você tem a sua vocação, você tem o teu dom, Deus te deu os dons espirituais, Deus te deu a vocação, Deus te deu o ministério. Valoriza que a recompensa vai ser grande. Ame a Deus e faça a obra com amor, que você vai ver que bênção, né? Então, nós devemos valorizar o nosso ministério, honrar a Deus através dele, entendeu? Isso é preciso para como? Se mantendo fiel. Caso contrário, seremos punidos como foi os filhos de Eli. Isso aí não tem jeito, entendeu? Nós vamos ver aqui a terceira parte, as consequências de quem peca contra Deus. Olha que tribulação, né? Olha só, as consequências para quem peca contra Deus, os crimes de um homem contra o outro aqui na terra. O próprio Eli falou isso, né?
para os seus filhos, são julgados pelos tribunais humanos, pelos homens, certo? Mas no caso dos filhos de Eli, não seria tribunal humano que julgariam eles, porque eles estavam afrontando era Deus, então eles seriam julgados pelo tribunal divino. Então vê o juízo de Deus, pois eles pecaram foi diretamente contra Deus. Então não tem advogado aqui, entendeu? Não adianta. Então, como eles não se arrependeram, o juízo divino foi inevitável, entendeu? Então, uma advertência aqui, os que estão à frente dos rebanhos devem ser exemplo do rebanho, entendeu? Porque Deus não tolera pecado, principalmente daqueles que estão na liderança, daqueles que estão ensinando a palavra, como eu estou ensinando aqui, eu tenho que ensinar o que eu vivo, e eu vivo o que eu ensino e ensino o que eu vivo. É lógico que eu não sou perfeito, é lógico que nenhum líder humano é perfeito, isso aí não temos dúvida, mas devemos ser fiel a Deus dentro das nossas fraquezas, entendeu? Nós devemos ser exemplo, entendeu? Isso aí que é importante na nossa vida, embora não sejamos perfeitos, mas temos que ser exemplo, porque Deus não vai tolerar hipocrisia da minha parte, entendeu? Hipocrisia, Deus não aceita eu ensinar uma coisa e viver outra, entendeu? Isso aí Deus não aceita. Então é um problema muito sério para aqueles que pecam, para aqueles que dão mau testemunho, mas não se arrependem, porque errar todo mundo erra, pecar é um acidente que pode acontecer a qualquer momento, mas tem que haver o quê? Arrependimento. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, entendeu? É um cuidado que nós temos. Bem, a segunda parte aqui, nós vamos ver aqui na nossa revista a sentença do juízo. Voltando aqui aos filhos de Eli, conforme diz aqui a revista, esses dois filhos de Eli tinham responsabilidade de cuidar do que era sagrado, principalmente na área da Arca da Aliança. Eles viviam do sagrado, né, tinham que cuidar. Ao profanarem a sacralidade do ministério, eles afrontaram a Deus. Então, querida, nós que estamos exercendo o ministério há muito tempo, auxiliando em alguma atividade, corremos o risco de ficarmos insensíveis às coisas espirituais. Nós não podemos, em hipótese alguma, se acostumar com o sagrado. Não se acostuma com o sagrado, não. Porque a pessoa fica tanto tempo fazendo aquilo, aquela rotina, daqui a pouco o sagrado para ele se acostuma com aquilo se torna uma coisa natural. Aí ele começa a relaxar, é o cuidado que nós temos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Bem, a sentença do juízo, a segunda parte. Primeiramente, a experiência do profeta Samuel. Agora pulamos da vida de Eli para a posição aqui de Samuel, certo? Bem, nessa época, né, era raro ouvir a voz de Deus. Por quê? Eli sem moral, sem autoridade nenhuma, embora a Bíblia não fala que ele pecou, que ele estava praticando coisa errada, mas ele foi omisso e não corrigiu os seus filhos, né? E os seus filhos em pecado. Então era raro ouvir a voz de Deus ali, não tinha como, Deus ia falar com quem? Todo mundo no erro, um sem autoridade nenhuma, e os outros vivendo no pecado descaradamente, trazendo mau testemunho diante do povo. Então a palavra de Deus era rara, né? Então Samuel ouviu, mas Samuel era diferente, ele ouviu nitidamente e reverentemente a voz de Deus. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida de sinceridade com Deus, entendeu? Isso é que Deus quer, sinceridade. E ouvir a mensagem. Samuel ouviu uma mensagem muito séria, entendeu? E aquela comunicação divina era urgente contra a casa de Eli. Eli era seu mestre, entendeu? Eli era o seu líder. Veja bem, que situação que ele ficou, né? Então, a lógica ali, humana, né, seria o quê? Quem deveria receber a mensagem era Eli, não Samuel, um adolescente, certo? Mas Deus não quer saber disso, entendeu? Deus não quer saber a pessoa,
da idade da pessoa, do tempo de crente, quer saber o seguinte: está sendo sincero, está na posição, isso é que serve. Não adianta o cara ter 50 anos de crente e ser um desobediente. Entendeu? Ter 50 anos de crente e não honrar a sua chamada, não honrar a sua vocação, ficar a vida toda enrolando e nunca faz a obra de Deus, sempre com uma desculpa. As pessoas têm sempre uma desculpa para não fazer a vontade de Deus, sempre culpando alguém. Como é que Deus vai falar com uma pessoa dessa? Pode ter 50 anos de crente, ter 80 anos, para Deus não quer dizer nada não. Ele tinha 98, mas não, já tinha se desviado já, né? Pela sua incompetência e falta de autoridade. Então Deus não faz acepção de pessoa, nem se importa com a idade. Deus está olhando é a obediência, certo? Então não adianta, a Bíblia mostra que ser cristão não é tempo de casa. É por isso que Jesus falou, tem que perseverar até o fim. Não é, isso aí não é firma nem é quartel, que tempo de casa é posto. Não, na igreja não tem nada disso não. Pode ter 50 anos de crente, saiu da posição igual a Eli, já era. Deus vai falar com o Samuel, que é novinho, que chegou agora. Tem gente que fica com raiva. O cara chegou agora na igreja, já é ousado. Você está 50 anos, só fica embromando, enrolando, não se entrega na mão de Deus. Chegou um cara que se cai de cabeça na obra, Deus vai usar ele, igual usou Samuel. Não é? É assim que funciona o reino de Deus. A sentença pronunciada. Elias já tinha recebido uma mensagem de juízo de um profeta desconhecido, né? A gente não sabe quem é esse profeta, mas ele foi lá e entregou, né? E ele aceitou a sentença e agora, através do jovem Samuel, a profecia confirmada. A própria Bíblia diz, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então Deus usou aquele profeta desconhecido que ia sentenciar a casa de Eli, e agora usa Samuel pela segunda vez para confirmar aquilo que tinha dito pelo profeta desconhecido, né? Então a casa de Eli foi sentenciada. E vejamos a execução da sentença. Olha só que coisa horrível, né? Uma sentença que foi muito triste, mas foram avisados, né? Olha quanto tempo Deus falou, acho que mais de 10 anos antes, e ninguém se arrependeu, ninguém tomou uma posição, né? Bem, primeira coisa que aconteceu, a invasão dos filisteus, né? Que eles tinham mais medo, aconteceu. Segundo, a captura da arca do Senhor, outra tristeza. Os filhos de Eli morreram todos 2. Eli caiu, quebrou o pescoço. Olha só, a sua nora entrou em parto e morreu. A ira de Deus, querido, foi derramada, a tragédia foi grande. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Entendeu? Eli foi avisado, foi orientado, mas não tomou uma posição com seus filhos. Isso aí é uma desgraça numa família, quando ela se desvia e não volta, não se arrepende. Entendeu? Número 3 aqui, a desgraça da família de Eli. Bem, além das mortes, né, de seus filhos, bem como da sua nora, 85 sacerdotes foram mortos, né, posteriormente, e no reinado de Salomão, Abiatar, ele foi retirado, né, da linhagem sacerdotal, ele foi expulso do sacerdócio, saiu fora, entendeu? E aí a casa de Eli deixou de existir, passou a ser um pretérito, uma coisa do passado, certo? Então todas as predições profetizadas se cumpriram. Então a ira de Deus foi derramada, porque olha, os filhos de Eli, eles abusaram mesmo da bondade de Deus, abusaram mesmo, deram mau testemunho. Todo o povo sabia disso. Você imagina que tristeza? No tabernáculo, né? Na casa de Deus, isso aí lá no mundo desagrada. Agora você imagina isso na casa de Deus. Imagina isso naqueles que teriam que ser exemplos.
Imagina isso na vida daquelas pessoas que teriam que atrair os outros através do seu bom testemunho, da sua vida de santidade, da sua vida de agradar a Deus. Pelo contrário, eles afastaram mais as pessoas da presença de Deus. E Deus teve muita paciência. Deus poderia ter destruído logo, mas Deus levou anos, porque dando chance à pessoa. Então, no juízo final, não tem como se desculpar, porque o tempo foi dado, mas não se arrependeram. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus não faz acepção de pessoa também. Vamos ver aqui a última parte, vamos para o final. As consequências do pecado. Bem, o preço do pecado, consequências trágicas, O pecado, não adianta, ele sempre traz consequências terríveis, certo? A Bíblia mostra isso através de exemplo. Deus não perdoa, enquanto não há arrependimento não tem perdão. Vocês vejam que Adão, quando pecou, mas a sua esposa, não teve jeito. Eles foram expulsos do jardim do Éden, e maldita foi a terra por causa do pecado dele. Então, é consequência do pecado. E essa consequência do pecado de Adão foi terrível, atingiu a humanidade toda. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Não tem jeito. Olha a consequência. O pecado de Acã. O pecado de Acã, ele pecou e a família toda morreu. Entendeu? Toda a família morreu. Por quê? Por causa da cobiça. Por causa da desobediência. O que acontece hoje, gente, é isso. Deus fala, mas as pessoas não prestam atenção. Deus fala, mas as pessoas não acreditam. Hoje é a mesma coisa, as pessoas não acreditam. Deus está falando, as pessoas estão ouvindo, vem na igreja, a pessoa ouve a palavra, depois vai fazer tudo o contrário. Eles não estão nem aí, para a palavra. Lógico, digno é aqueles que estão dentro da igreja ouvindo a palavra e obedecendo. Mas aqueles que não estão nem aí, estão fazendo ouvido de mercador com as coisas de Deus, vão pagar um preço. O preço que pagou Adão, o preço que pagou a Eva, o preço que pagou Acã. Por causa dele a família toda morreu. Às vezes você não dá ouvido à palavra de Deus, mas quem perece não é você só não. Quem perece, sabe quem é? É toda a sua família às vezes. E muitas pessoas que confiavam na gente. Ananias e Safira também, vê a consequência do pecado na vida de Ananias e Safira? Eles pecaram, tramaram os dois entraram em acordo para enganar a igreja. Entendeu? Entrar em acordo para enganar a igreja. Qual foi a consequência do pecado? Morte. Todos dois morreram. Porque Pedro falou para ele, você não enganou aos homens, mas a Deus. Com Deus não se brinca. Eles conheciam a palavra e estavam de brincadeira. E quantos conhecem a palavra, estão igual os filhos de Eli, estão de brincadeira dentro da casa de Deus. O pecado dos dois filhos de Eli não foi fora, foi dentro da casa de Deus. Se corromperam de todas as formas. Então, todos eles. Então, Eli tinha conhecimento do pecado dos seus filhos. A verdade é essa. Tinha conhecimento. Vamos gravar isso. Eli tinha conhecimento dos pecados dos seus filhos, mas por covardia não tomou nenhuma atitude. Se omitiu. Por isso o sacerdócio foi tirado para sempre. Eli era pai e sacerdote, ou seja, ele tinha duas grandes responsabilidades, como pastor e como pai. E ele falhou como pai e falhou como pastor. Covardia. Por que ele não tirou os filhos? Alguém diz, ele estava muito velho. Bem, então Deus errou, porque Deus exigiu dele, se Deus exigiu que ele tinha que tirar os filhos, corrigir os filhos, então Deus sabia o que estava fazendo. Ele tinha autoridade para isso, mas ninguém. Se ele não usou a autoridade dele, ele pagou muito caro. Então, se Deus te deu autoridade,
dentro daquilo que Deus fala contigo, usa a autoridade que Deus te deu. Não se omite não, certo? Então, número 2 aqui, os males da falta de repreensão. A repreensão ou correção é um ato de amor, porque o próprio Deus corrige aquele que ama, entendeu? Quem ama, corrige, entendeu? Então, a negligência na correção tem levado muitos à morte. Muitos por não aceitar a correção e outros por não corrigirem, morrem. Por exemplo, no caso dos filhos de Eli, não foi que eles não aceitaram a correção, é que Eli não corrigiu, eles morreram. Então a pessoa pode morrer pela falta de correção e pode morrer também porque não aceitou a correção, porque tem gente que não aceita a correção. Porque a Bíblia diz, se nós aceitarmos a correção, nós somos tratados como filhos. Se eu não aceito a correção, eu sou tratado como bastardo. Então eu tenho que aceitar a correção, porque Deus corrige a quem ama, e Ele usa os seus servos, que Ele deu autoridade dentro da casa do Senhor, para corrigir quem for necessário, entendeu? Então, Eli, ele desprezou a correção e perdeu tudo. Quando o homem não aplica a correção, Deus aplica, porque Deus é justo e santo, e quando Deus aplica, finalmente, é um juízo, né? Bem, a parte final aqui, muito interessante aqui, né? A parte final. Então, o próprio Deus, ele aplica mesmo a correção. Bem, os pecados voluntários, deliberados, não têm perdão, entendeu? Em João 5,16 diz, né? 1 João 5,16, diz que há pecado que não se deve orar por eles. Esse tipo de pecado é o pecado para a morte, ou o pecado que gera a morte, né? Nesse caso, a pessoa não se renova para o arrependimento, ele não tem nenhum desejo de arrependimento. É uma apostasia. Ele já decidiu no seu coração não querer parar de pecar mais. Aí Deus está dizendo, não, por isso eu digo que não ore, entendeu? Então, por quê? Aonde não tem arrependimento, tem pessoa que já decidiu mesmo ser desobediente. Eles já fizeram igual os filhos de Eli. Não, nós queremos isso e pronto, acabou. Então não adianta orar, porque eles já decidiram o que eles querem ser. E se Deus não mudar, não adianta que tu não vai mudar também não. Entendeu? Então os filhos de Eli, não houve misericórdia para eles. Por quê? Porque não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Pelo contrário, eles pecaram voluntariamente, deliberadamente e zombaram do Senhor, entendeu? O pecado deliberado gera morte, não tem jeito, está lá em Hebreus 10:26. O pecado agravou por ser cometido no próprio tabernáculo, entendeu? O pecado foi bem pior do que você possa imaginar, porque foi dentro do tabernáculo, foi no lugar sagrado. Veja que coisa ridícula que aqueles homens faziam, né? Aqui no subsídio teológico diz, a razão do fracasso de Eli, só repetindo, em lidar com a imoralidade dos seus filhos, pode ser explicado parcialmente devido à sua idade avançada. É a opinião dele aqui, né? Mas a imoralidade era agravada por ser cometida no próprio tabernáculo. Então, a presença de mulheres ligadas ao funcionamento do tabernáculo expressa em Êxodo 3:8, o escândalo era evidente. Então, a advertência de Eli a seus filhos abrangia tanto o efeito da conduta dele sobre os outros, fazer e transgredir o povo do Senhor. Então, muita gente estava seguindo o exemplo dos filhos de Eli, transgredindo também. Eles pensavam assim, se eles são os líderes, eles são os filhos de Eli, filhos do sumo sacerdote, estão fazendo isso, por que eu não posso? Se eles estão fazendo isso, estão vivos, estão lá, anos e anos trabalhando, fazendo toda essa imoralidade, até roubando, né, as ofertas que eram trazidas, antes de ser queimada, eles pegavam para ele crua mesmo.
Então eles viam, pô, já que eles podem fazer isso, eu posso fazer também. É por isso que a Bíblia diz que eles faziam o povo transgredir. Está lá no versículo 24. Por quê? Porque o exemplo deles era seguido por aqueles crentes fracos. Então, se o líder começa a cometer alguns pecados, aqueles que são fracos na fé vão seguir o exemplo dele. Entendeu? Já está a fim de pecar mesmo, só está querendo uma brecha. Agora, quem está firme vai obedecer à palavra de Deus. Então, encerrando aqui, conclusão: o pecado tem o seu salário, o pecado tem suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus vos confirmará em sua presença. Então, amado, que Deus te abençoe e que essa lição seja uma advertência para nós, que jamais a gente venha degenerar o nosso ministério, que jamais nós venhamos a desprezar a nossa chamada, que jamais a gente venha se esquecer da nossa vocação. Que Deus te abençoe, querido, faça bom proveito desta lição e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe.